um bate-papo especial porque é Dia do Consumidor. E eu vou conversar com o doutor Altamiro Garcia, que é desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, e vamos tratar de direitos e cuidados, preservação do consumidor nos golpes digitais, que é a moda, e ele se intensifica em quantidade e em habilidade dos golpistas. Porque quando você pensa que já aquele golpe está velho, vem um golpe novo. Doutor Altamiro, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Parece que o golpista, parece não, ele tem tempo, então ele se habilita a isso. Ele está sempre com um passo à frente, né? É verdade, nós temos hoje com a tecnologia para o bem e para o mal. Então, é um processo em que a polícia consegue chegar a um determinado momento de um determinado golpe, mas os golpistas avançam a cada dia num novo. Então, é aquela corrida de sempre. Alcança, eles avançam. Alcança, eles avançam. E eles têm muito tempo para isso. Nesta semana você veio para ministrar uma palestra e ali vários pontos que foram colocados e a gente sempre lembra que alguém caiu em vários daqueles golpes que são colocados. Por exemplo, aquele pedido de dinheiro pelo WhatsApp. Sim, hoje a facilidade do Pix, que é um dos golpes que mais acontece, é uma estatística de que a cada 10 pessoas, 4 já foram vítimas ou tentativas de vítimas de golpes. Então, nós pensamos que a melhor maneira é de se evitar, é prevenir. E com essa facilidade da instantaneidade do Pix, ocorrem golpes todas as horas, todos os dias, com amigos, com familiares. E a intenção nossa nessa palestra era alertar a sociedade de tomar mecanismos de precaução. Por exemplo, quando uma pessoa, um amigo, precisa de um dinheiro, quem precisa de dinheiro não manda mensagem, geralmente liga. E agora nós temos que ter um outro cuidado, porque nesse avanço de perfeição dos golpistas, a inteligência artificial está se imitando imagem, está se imitando voz. Então, mesmo que seja por telefone agora ou por chamadas de vídeo, é necessário que o consumidor, que nós, principalmente as pessoas idosas, tenham um cuidado redobrado, porque às vezes a pessoa se passa como se fosse um parente nosso e acaba se caindo num golpe. Então, nessa palestra, nós colocamos algumas medidas preventivas que todos nós devemos tomar e, especialmente, até se for o caso, quando for uma ligação de telefone, de se perguntar algo que só os dois saibam. Então, é comum hoje as famílias terem, inclusive, um código de segurança para saber se é aquela pessoa. Ou se perguntar alguma coisa íntima, por exemplo, o pai para um filho, como é que é o nome do nosso cachorro, a mulher e o marido, que dia que a gente começou a namorar, ou qualquer coisa que Cuidado o casal... Essa data aí é um perigo, hein? Porque daí se o outro esquecer... Aí vai ter um problema tão grande quanto se tivesse melhor cair no golpe. É verdade. Então, pense bem na sua senha interna pessoal, viu? É verdade, tem que ter cuidado com isso. E quando o senhor fala em ter esses cuidados, especialmente com o Pix, aqui eu vou falar de algo que meu marido e eu fazemos. Às vezes eu recebo aqui uma cobrança, que é nossa, eu mando para ele efetuar o pagamento, ele liga para mim e pergunta se eu pedi aquele pagamento. Essa é uma estratégia, porque daí eu vou atender o telefone. Sem dúvida, sem dúvida. Confirmar sempre. Todo pagamento tem que ser confirmado. Um cuidado muito importante que todo consumidor deve ter são os bancos digitais, porque neles é muito mais fácil se abrir conta. Então, quando se vai pagar a um banco digital qualquer valor, redobre o cuidado, confirme o número, fale com o seu gerente.
hoje o grau de sofisticação dos golpistas é tão grande que eles conseguem mudar através de aplicativo a localização da pessoa, porque, por exemplo, alguns contratos que eram feitos por empréstimo consignado exigia-se a localização do consumidor. Por exemplo, a pessoa reside em Jataí, então o prefixo aqui é 64. As pessoas conseguiam, através de uma adulteração, falando com um número, por exemplo, do Rio de Janeiro, colocando o consumidor como se estivesse aqui. Então, todo cuidado agora com essa tecnologia nova que nós temos, com a inteligência artificial, ela deve ser redobrada. Instituições financeiras, como bancos digitais, são os preferidos dos golpistas porque não existe uma agência física, eles fazem tudo digital, tudo robotizado. E o sistema de segurança do banco, para se abrir conta, a resolução do Banco Central, falando de ser íntegro, de ser autêntico, ocorre que cada banco tem o seu sistema de segurança. E os golpistas, o trabalho deles é violar o sistema de segurança. E se uma conta foi aberta em nome de uma laranja, a instituição financeira tem a responsabilidade, porque ela deixou de ter cuidado na abertura da conta e ela concorreu para a prática do crime. O que nós tentamos passar para o consumidor aqui é que, se ele for vítima de um golpe de Pix ou de um empréstimo consignado, houve uma falha de segurança. De regra, houve uma falha de segurança. Ou do banco iniciante, da onde saiu o dinheiro, ou do banco recebedor, da onde o golpista tinha conta. Pode ser que essa conta não seja de um golpista, seja de uma terceira vítima, mas alguém teve responsabilidade nisso. E o consumidor vítima, ele tem que identificar onde houve essa falha para que ele possa, no caso o PROCON, a quem eu falei, né, ao público do PROCON, a quem eu me dirigi, e orientar corretamente o consumidor, e os advogados também, se for necessário ingressar em juízo, ter aquela ação bem instruída, aquele processo bem instruído, para que quem efetivamente falhou na segurança possa ser responsabilizado e nós voltarmos o consumidor a não ter prejuízo. O que nós não podemos permitir e aceitar, por exemplo, é um empréstimo fraudulento, um consignado de uma pessoa aposentada que trabalhou a vida inteira, tem 1 ou 2 salários mínimos de aposentadoria e depois vem um golpista, financia isso em 80 meses, compromete o salário dele de 20%, 30%. Quem vive num salário mínimo nesse país não vive, sobrevive, porque nós sabemos o custo que é. Imagine retirar isso de um consumidor, 20%, 30%. Então você está, no caso, é mais que um dano moral, é um dano existencial, porque vai faltar comida ainda mais naquela família que tinha aquele comprometimento. Ainda a saúde, né? Porque às vezes ele tem que ir nos remédios ali, um mês toma um, outro mês toma o outro. Mais ou menos assim, alguma coisa. O que faltava vai aumentar ainda mais algo na casa dessa família. E isso é importante que a comunidade, que a sociedade participe. O que eu tentei transmitir nessa palestra aqui em Jataí foi justamente isso, que o judiciário não vai resolver sozinho uma sociedade hoje hipercomplexa. Nós temos que unir forças, judiciário, a comunidade, a sociedade, as políticas públicas do governo e as instituições financeiras também, porque elas são vítimas, mas elas têm que aprimorarem o sistema de segurança delas para que os bandidos não consigam violar essa segurança. Doutor, vamos falar um pouquinho aqui desse pagamento em conta. E às vezes o correntista, ele pega o extrato do cartão, que já é débito automático, e nem olha. Pagou e pronto, às vezes ele tem um volume maior, né, de dinheiro na sua conta, então ele não olha para alguns detalhes lá. Debitou o cartão, pronto. E nós aqui, falando diretamente, especialmente com o produtor rural, então a gente sabe que o volume de movimento ali é muito maior, pagamento de folha de pagamento, a folha de pagamento, enfim, são muitos pagamentos e vultuosos.
e, de repente, a gente tem a história aí de alguém que perdeu 300 mil, 200 mil, e só vai perder esses valores maiores quem os tem. E ele vai fazer falta, assim como vai fazer falta ali R$ 300 para quem ganha 1.400. Então, a equivalência é a mesma. É necessário que ele tique o extrato do seu cartão minuciosamente. Ah, sem dúvida. A conferência de nossas contas hoje em dia, veja bem, no caso do Pix ou cartão de crédito, o cartão de crédito ele tem uma vantagem, se for o caso, porque você compra e ele, geralmente, você ganha 20, 30 dias para pagar. Então, você tem um tempo maior para contestar aquele lançamento. O Pix, ele é instantâneo. Então, se um produtor rural faz muito Pix, ele está dentro de um perfil. E ele, dentro desse perfil, os golpistas, eles não têm acesso a isso, mas se está dentro do perfil do consumidor, o banco não tem como adivinhar. Então, por que o consumidor, ou no caso, o produtor rural, ele tem que acompanhar o seu extrato? Para ver se não tem nenhuma retirada que não estava prevista naquele lançamento dele. E os bancos, pela resolução do Banco Central, eles têm, tanto o banco iniciante quanto o banco pagador, ele tem que rejeitar o Pix se houver suspeita de fraude. Aí vem a pergunta, como que o banco vai adivinhar? O que nós passamos é que, pela resolução do Banco Central, nós temos 4 mecanismos que permitem o banco identificar a quantidade de notificação para aquela conta. Por quê? Porque quando se passa dinheiro para uma conta fraudulenta, a vítima, comunicando ao banco da agência que ela tem conta, ela tem que comunicar a outra agência. Então, se aquela conta está recebendo notificação, significa que aquela conta está sendo objeto de fraude. E o banco que tem aquela conta, ele é obrigado a tomar providência. Nós temos o horário que se faz a transação. Então, cada consumidor tem o seu horário. Se estiver fora daquele perfil, o banco tem que rejeitar. Uma outra hipótese é o tempo de abertura de conta. A pessoa que vai praticar o golpe, ela abre uma conta recente. Se a conta é aberta há muito tempo atrás, o banco pode ter, através dos seus algoritmos, não, essa conta é antiga, então não é uma pessoa golpista. Mas se aquela conta foi aberta ontem e começa a cair um monte de dinheiro ali, significa que o banco tem que ter um algoritmo para identificar que algo está errado ali. E o principal dessa nossa conversa chama-se mecanismo especial de devolução. No caso de um Pix, por exemplo, o consumidor ele tem até 90 dias para notificar o banco que houve um pagamento que ele não reconhece, é uma contestação. Então, o banco que ele tem conta vai notificar o banco seguinte, para onde o dinheiro foi, que tem um lançamento equivocado ali. E aí tem que se fazer uma investigação e o banco, aonde foi esse dinheiro, ele pode, evidentemente, bloquear até 72 horas esse dinheiro. A finalidade disso é justamente evitar golpes. É claro que quanto mais passar o tempo, até 90 dias, menor a possibilidade de se ter dinheiro nessa conta. Mas, uma vez notificado, significa que aquela conta ela pode ter a chave Pix bloqueada pelo banco pagador e, com isso, esse golpista não vai ter mais dificuldade de aplicar golpes em outras pessoas. Quando eu digo que é um interesse de toda a comunidade, é nesse sentido, de que as pessoas todas têm que participar, a comunidade, as instituições financeiras e políticas públicas voltadas a um determinado golpe. Hoje no país é necessário que um golpe, por exemplo, o golpe do cartão de crédito do motoboy, é necessário que ele se esgota, porque ele aplica várias e várias e várias vezes e nós, enquanto a pessoa não cai, alguém daquela família, parece que cada pessoa de uma família tem que cair nesse golpe para que ele não seja aplicado mais e fica circunscrito àquelas pessoas ali. Daí a importância do envolvimento de todos os segmentos da sociedade. É um problema social de todos. Essa questão da apuração, de colocar aí a sociedade, porque eu acho que nesse caso o papel é conjunto, né?
Começa pelo consumidor ficar atento ao que ele está pagando, ao que ele está vendo na sua conta. Então, ali se torna quase que uma obrigatoriedade de ver. É aquele atendimento de ligação que pede para confirmar dados, que pede para aquele atendimento automático, digite tal, se você está confirmando, ou digite. Quando eu recebo essa ligação, que me pede para digitar um número se eu aprovo ou outro número se eu não aprovo. Jamais faça uma Das confirmação, opções. nada. Desliga nada. o telefone. Telefonou, não atenda o telefone, pediu para um link, não clique. Ah, essa do link, porque eu tô aqui no WhatsApp. Aí chega no meu grupo um assunto interessante, aí clique no link. Se não tiver certeza de quem enviou, é comum hoje, por exemplo, nos contratos digitais, se você vai comprar um apartamento, a assinatura ser feita por link. É muito comum isso e os golpistas se aproveitam disso. É possível fazer por link? Sim, mas antes de você fazer, é necessário que você confirme. Geralmente, você vai comprar um apartamento hoje em Goiânia, os contratos são digitais. Assinatura digital. Tudo é dessa maneira, mas veja bem, se você receber um e-mail, antes de assinar, você ligue, converse pessoalmente, se for possível, por telefone com a pessoa e confirma, é isso aqui mesmo? Por exemplo, eu estava financiando um carro, adquirindo um carro, eles me mandaram um boleto por WhatsApp para pagar. Eu liguei para quem eu estava negociando, me manda uma confirmação aqui que isso aqui está correto. Ele me mandou, aí eu paguei. Então, esse cuidado, esse prevenir é fundamental hoje, porque eu não sei, nós não sabemos como, mas até o WhatsApp hoje, até uma expressão errada dizendo que o WhatsApp é clonado. Clonado significa duplicação. Na realidade, quando se apropria-se de um WhatsApp, porque você não tem acesso, o legítimo titular não tem acesso. Então, na realidade, até uma impropriedade técnica. Às vezes a pessoa consegue clonar, se fala clonagem, né? Mas na realidade ela apropria do seu WhatsApp e se passa como se fosse alguém da família, algum amigo. Então, essa expressão é até equivocada. Clonar significa duplicar, mas e nesse caso não é clonagem. É uma apropriação, é um furto, né? É uma apropriação daquela conta. É como se você fosse titular de uma conta no banco e uma pessoa passasse a dominar, ter o domínio dessa conta bancária. E é o que realmente acontece. É o que acontece. Né? E isso aí também tem ocorrido, assim, é muito comum. Inclusive, recentemente, uma empresária aqui teve esse domínio retirado dela e foi feito pedido de dinheiro para amigos. E eu ainda digo mais, só quem cai nesses casos são as pessoas de boa fé. Porque ela acredita que está ajudando aquela pessoa e pediram dinheiro. Ela achava que só quem caía num golpe desse, ela mesma disse que ela só achava que era besta que caía. Quando ela viu amigos, porque gostam dela, mandando dinheiro para determinada conta, e aí perderam. São duas situações. A primeira é essa de pedir dinheiro. E tem outras também, porque os golpistas, a forma de agir deles é tamanha, são tantos os golpes que a gente tem outra que ele oferece dinheiro. Olha, você tem um processo aqui e está para liberar o dinheiro. Quando vem essa notícia, todos nós sabemos que notícia boa a gente quer, e aí mora o perigo. Por quê? Porque o emocional fala mais rápido do que a razão. Então, vamos imaginar que você tem um processo correndo e você está esperando receber aquele dinheiro. As pessoas consultam, às vezes, o processo, identificam o número de telefone, os golpistas, e mandam, olha, seu dinheiro está para liberar, mas tem que pagar uma taxa aqui. Aí a pessoa nem confere o número do processo, não confere o nome do advogado e cai no golpe pensando que vai receber um dinheiro, tem que pagar uma taxa para honorários, ou eles sempre inventam algo que tem que se pagar. Administrativa, isso, não sei o quê. E acabam aplicando o golpe. Então,
o tempo que o golpista tem é sempre imaginar um novo crime. E nós, enquanto sociedade, nós temos que a todo momento estar atento. Depois que se caiu no golpe, é aquele velho ditado: é melhor prevenir do que remediar, sempre. Doutora, aqui a gente, para falar, os golpes são infinitos quase, podemos dizer assim. Aquela questão também, e isso aí eu tenho recebido muito, falando que eu tenho até tal hora, tá com uma condição especial para eu quitar uma dívida, e realmente tem o número do meu CPF. Entendeu? Porque eles colocam lá, às vezes, aqueles asterísticos e tal, e colocam o meio e o fim. É do meu CPF de verdade. Veja bem, nós temos pela LGPD os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? São aqueles íntimos nossos. E o CPF é um dado fácil de ser consultado. Por quê? Porque nós vamos na farmácia e, infelizmente, as pessoas passam o número do CPF. E, além disso, comércio em geral, todos nós temos crédito e tem-se o CPF. Então, o CPF é muito fácil de ser adquirido pelos golpistas. E, dessa maneira, eles conseguem o contato com a pessoa para aplicar um golpe. Então, é o que eu digo sempre: cuidado, cuidado e cuidado. Também o uso de outro número com uma fotografia sua, que foi retirada lá das redes sociais. A quantidade de golpes, ela é tamanha que, quando eu vim falar aqui em Jataí, na quarta-feira, que eu tive a oportunidade de falar, eu tive que delimitar o tema. Por exemplo, eu não sabia, mas em São Paulo tem uma região que vende cartão de crédito. Limite R$5.000, você compra por R$500. Aí eu comecei a estudar, a verificar como é que isso acontecia. A pessoa consegue cópia do documento meu ou seu, ou de qualquer consumidor, ela abre uma conta num banco digital, ela falsifica um rendimento e, dessa maneira, ela consegue um cartão de crédito. Então tá lá, nome de Altamiro, um cartão de R$5.000. E ele vende isso, e aí vem o outro consumidor, aí vem um consumidor mau, porque ele sabe que está praticando um crime, ele compra aquilo ali, aquele cartão de crédito, e passa no comércio, ele compra por 500 e passa, o limite é 3.000, ele vai gastar 3.000, a conta vai vir no meu nome, porque essa conta foi fraudulenta. Há outros tipos de golpes que a gente fica perplexo de ver, por exemplo, o telefone iPhone, ele é muito valorizado. E aí também tem a participação de um consumidor mau. Por quê? Porque ele faz um seguro do iPhone dele e esse seguro lhe dá o direito que, se ele perder o telefone, ele tem um crédito, ele recebe o valor praticamente do telefone. Então, a pessoa faz isso, sai um novo lançamento, ele quer comprar um novo lançamento, ele vende esse celular para o golpista e faz um boletim de ocorrência no sentido de que perdeu esse celular. Olha como a coisa evolui. É picareta com picareta. Exatamente. Aí ele adquire um modelo novo, o consumidor, o golpista, as operadoras, claro, há o iCloud que pode ser bloqueado, mas há uma falha no sistema da operadora Oi nesse caso, que eu tive a oportunidade de estudar. A operadora Oi não consegue bloquear. Então o golpista, ele vende esse telefone no mercado negro. Olha, esse telefone aqui deu um problema, é iPhone, a geração anterior, mas ele não sei por que, ele só funciona com a Oi. Mas é porque é uma falha no sistema de segurança da Oi. As outras operadoras conseguem bloquear. Então, se alguém for vender um celular falando que, olha, esse celular aqui é do iPhone, deu um problema, mas só funciona com a Oi, pode desconfiar, porque aquele telefone teve um consumidor que aplicou um golpe e esse golpe vai ser multiplicado pelo golpista e pelo outro consumidor. Talvez inocente, mas se ele tivesse conhecimento disso, ele não deveria comprar um telefone que só faz ligação de uma operadora. Doutora, eu quero te agradecer por tantas informações e nesse dia especial que é o Dia do Consumidor. Muito obrigada. E
a gente, em outros momentos, a gente volta a falar porque o assunto é inesgotável, até mesmo porque os golpistas estão sempre trazendo algo novo. Infelizmente, eles sempre estão à frente, mas eu costumo dizer que o bem sempre vence e a nossa luta é sempre para que o bem e para o bom produtor, a pessoa que trabalha, a pessoa honesta, o trabalhador assalariado tenha uma vida digna. Esse é o nosso desejo.